Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do Japão, desencadeando um dos tsunamis mais devastadores da história recente. Esse evento ficou conhecido como o Grande Tsunami de Toku e causou uma onda de destruição em larga escala nas áreas costeiras. O terremoto ocorreu na placa do Pacífico, que está subductando, mergulhando, sob a placa norte-americana. Quando ocorreu o movimento súbito dessa subducção, uma enorme quantidade de energia foi liberada na forma de um terremoto submarino. Esse deslocamento repentino levantou uma vasta quantidade de água e gerou uma onda gigantesca, um tsunami. O tsunami resultante atingiu a costa japonesa com uma força avassaladora. As cidades costeiras foram inundadas por uma parede de água que chegou a alcançar até 40 metros de altura em alguns lugares. Estruturas foram destruídas, carros foram arrastados, navios foram lançados em terra e áreas inteiras foram submersas. Um dos impactos mais graves foi na usina nuclear de Fukushima Daiichi. O tsunami inundou a usina e danificou os sistemas de resfriamento dos reatores nucleares. Isso levou ao derretimento dos núcleos dos reatores e à liberação de radiação. Foi um desastre nuclear de grandes proporções. O Japão, um país que enfrenta frequentemente terremotos e tsunamis, estava relativamente preparado para esse tipo de desastre. No entanto, o tamanho do tsunami superou as previsões. Isso levou a uma revisão das medidas de preparação e resposta a tsunamis em todo o mundo. O desastre também levou a uma maior ênfase na implementação de sistemas de alerta precoce para tsunamis. Hoje, muitos países costeiros têm sistemas de monitoramento e alerta que permitem avisar as comunidades com antecedência, dando-lhes a chance de buscar abrigo em áreas mais elevadas. O Grande Tsunami de Toku teve um impacto profundo no Japão e no mundo. O país lançou esforços maciços de reconstrução, e a memória desse evento continua a influenciar políticas de planejamento urbano, infraestrutura de segurança e gestão de riscos em todo o mundo. Esse evento trágico serviu como um lembrete doloroso do poder da natureza e da importância de estarmos preparados para lidar com desastres naturais. O Grande Tsunami de Toku deixou uma marca indelével na história e continua a nos ensinar valiosas lições sobre resiliência e prevenção. Claro, vou explicar o tópico, o Tsunami do Oceano Índico de 2004, uma tragédia global, de forma didática e abrangente. O Tsunami do Oceano Índico de 2004 foi um dos desastres naturais mais mortais da história recente. Ele ocorreu em 26 de dezembro de 2004 e teve um impacto devastador em diversas nações ao redor do Oceano Índico. O tsunami foi desencadeado por um terremoto submarino de magnitude 9.1-9.3 na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto gerou um deslocamento abrupto de água e causou a formação de ondas gigantes que se espalharam pela região. As ondas do tsunami se propagaram a uma velocidade incrível e atingiram as costas de 14 países, incluindo Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Maldivas. A destruição foi imensa. Cidades costeiras foram arrasadas, vilarejos foram varridos e muitas vidas foram perdidas. Estima-se que o tsunami tenha causado a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países. A maioria das vítimas estava em áreas costeiras densamente povoadas. Muitos ficaram feridos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A magnitude do desastre levou a uma resposta internacional sem precedentes. Países, organizações e indivíduos de todo o mundo se uniram para prestar ajuda humanitária, fornecer suprimentos médicos, abrigo e assistência às vítimas. Após esse desastre, houve um esforço global para melhorar os sistemas de alerta de tsunami. A falta de um sistema eficaz de alerta precoce na região na época contribuiu para a perda de vidas. Hoje, muitas nações costeiras têm sistemas de alerta que podem ajudar a reduzir o impacto de tsunamis.
O tsunami de 2004 deixou lições importantes sobre a importância de monitorar e prever ameaças naturais, além da necessidade de uma cooperação global para enfrentar esses desafios. Também destacou a importância da educação pública sobre como agir em caso de um tsunami iminente. Os efeitos do tsunami de 2004 se estenderam muito além das perdas imediatas. As comunidades afetadas tiveram que enfrentar desafios econômicos, de infraestrutura e de saúde por muitos anos. Muitos programas de desenvolvimento e reconstrução foram implementados para ajudar essas áreas a se recuperarem. Esse desastre trágico serviu como um lembrete das forças poderosas da natureza e da vulnerabilidade das comunidades costeiras. Também reforçou a necessidade de medidas preventivas, alertas antecipados e cooperação internacional para enfrentar eventos naturais devastadores como os tsunamis. O tsunami do Japão em 2011 foi um dos eventos mais impactantes e trágicos da história recente. Esse desastre natural ocorreu em 11 de março de 2011, quando um terremoto submarino de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do Japão. O terremoto submarino ocorreu na placa do Pacífico, próxima à costa de Toku, no Japão. Esse terremoto gerou um movimento violento no leito oceânico, empurrando uma grande quantidade de água e desencadeando um tsunami. As ondas do tsunami atingiram a costa japonesa com força devastadora, causando imensa destruição. Cidades costeiras foram varridas, infraestruturas foram destruídas e milhares de vidas foram perdidas. O tsunami também danificou severamente a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Um dos aspectos mais preocupantes do tsunami foi seu impacto na usina nuclear de Fukushima Daiichi. O tsunami inundou os sistemas de resfriamento da usina, levando a uma série de explosões e vazamentos radioativos. Isso resultou em um dos piores acidentes nucleares da história, com evacuações em larga escala e preocupações de saúde a longo prazo. O Japão lançou uma resposta abrangente para lidar com as consequências do terremoto e do tsunami. Operações de resgate foram realizadas para salvar vidas, e programas de reconstrução foram implementados para ajudar as comunidades afetadas a se recuperarem. A limpeza e o desmantelamento da usina de Fukushima ainda estão em andamento. O desastre do tsunami de 2011 ressaltou a importância de sistemas de alerta precoce, preparação para desastres e resiliência de infraestruturas. Também destacou os riscos associados às usinas nucleares e a necessidade de reforçar a segurança em tais instalações. O tsunami do Japão teve impactos globais, incluindo preocupações com a segurança nuclear, o fornecimento de energia e as cadeias de suprimentos. Também inspirou discussões sobre a necessidade de cooperação internacional para enfrentar desastres naturais em grande escala. O desastre do tsunami de 2011 serviu como uma lembrança trágica da imprevisibilidade da natureza e da importância de medidas de precaução e planejamento para enfrentar tais eventos. Continua a ser uma fonte de aprendizado para o Japão e o mundo inteiro, à medida que buscam fortalecer sua capacidade de resposta a desastres naturais e minimizar danos futuros. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!